Na semana passada, no episódio 35 do podcast Ato Falho, o episódio sobre fofoca, a gente contou uma novidade importante. Essa novidade aqui, a partir da primeira semana de outubro, ou seja, a partir de hoje, a gente introduz alguns formatos diferentes para o programa. E para inaugurar esses formatos diferentes com o pé direito, a gente tem o Psicologuês com a Gisele Oliveira, falando um pouco sobre o conceito de crenças. Olá pessoal, eu sou a Gisele Oliveira, psicóloga. Vim trazer nesse primeiro episódio do Psicologuês o conceito de crença. Esse conceito que tem sido amplamente utilizado na mídia, mas que infelizmente de forma muito confusa, por ser tratado de forma simples demais por algumas pessoas, ou por ser muito complexa, né? E não dar liberdade para as pessoas poderem compreender o que está sendo dito. Antes de falar efetivamente sobre as crenças, eu preciso conceituar sobre a terapia cognitivo-comportamental, ou para os mais íntimos, a TCC. A TCC ela surgiu no início dos anos 60 pelo psiquiatra Aaron Beck e tem como base o modelo cognitivo, que é a forma como a pessoa interpreta uma determinada situação que afeta nas suas emoções e no seu comportamento. Essa forma como cada pessoa percebe esses eventos, né, está associada às próprias crenças. As crenças, elas podem ser tanto positivas como negativas, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa boa, capaz, ou sou uma pessoa incapaz, não sou digno, etc. Na TCC, a gente costuma utilizar mais os termos funcional ou disfuncional, que é como eu vou tratar no episódio de hoje. Bom, as crenças elas são formadas por vivências que as pessoas têm ao longo da vida. Ou seja, são experiências que as pessoas têm em suas vidas e que incluem a forma como foram tratadas e se relacionam com seus cuidadores, amigos ou simplesmente colegas de escola. Isso tudo influencia em como a pessoa pensa, como se sente e, claro, como que também ela se comporta. E aí, com base nisso, a gente pode dizer que, geralmente, as crenças elas se originam na infância. Conforme a pessoa cresce, né, outras tantas situações vão validando ou reafirmando essas diversas dessas crenças. Então, vamos dar um exemplo de uma criança que tira uma nota boa na escola, né? Tá acima do regular, né, mas não é ali uma nota ótima, uma nota boa. E essa criança ela fica feliz e vai contar aí para os seus pais sobre a nota que tirou. E recebe uma resposta desse pai, dessa mãe, enfim, desse cuidador, enfim, né? Dizendo que não fez mais do que obrigação. Ou que se de repente fosse bom mesmo, deveria ter tirado a nota máxima. E aí a gente pode ter o início de algumas crenças, por exemplo, para essa pessoa, né? Para essa criança que vai se tornar um adulto e tudo mais. Usualmente, as pessoas elas seguem as suas vidas com base nas crenças funcionais, né? Mas podem existir situações conflituosas e que as crenças disfuncionais são ativadas. Quando a gente fala ativação, a gente compreende que elas se formaram em algum momento da vida, mas só foram ativadas naquela situação, por exemplo. Então, essa ativação ela pode ocorrer por imagens, por pensamentos ou sentimentos similares aos vivenciados no passado, né, numa situação lá do passado. E essas situações, elas geralmente, né, são bem diferentes das atuais, mas elas vão geralmente se assemelhar, né, em relação aos pensamentos, aos sentimentos e às imagens que ela vai acabar trazendo aí na situação atual. Então, por exemplo, né, a criança que a gente simplificou há pouco, agora ela pode, né, já estar adulta, enfim, e ter dificuldade em lidar com entregas, seja no trabalho ou no âmbito acadêmico, por exemplo, né? Isso por diversos fatores que podem estar associados, trazendo à tona aí pensamentos, sentimentos e comportamentos disfuncionais, né? Muito provavelmente aí ligados a essa situação ocorrida lá atrás. E que, de uma forma desorientada, né, sem uma orientação adequada, essa pessoa, na tentativa de combater esse sofrimento, porque não conseguir lidar com algumas entregas, pode estar ocasionando aí alguns sofrimentos para essa pessoa,
E esse sofrimento, inclusive, pode acabar se tornando mais forte por essa inabilidade da pessoa de lidar, né, de combater esse sofrimento. E aí a gente pode estar falando, inclusive, de alguns sofrimentos, de repente, do dia a dia, um sofrimento de uma fase que a pessoa esteja vivenciando, ou até mesmo de algum transtorno emocional, por exemplo, né? Então, ou seja, não é de forma consciente, o mais importante também de saber é isso. O exemplo que eu estou trazendo, a explicação que eu estou colocando, não é de forma consciente. E é por isso que a atuação do psicólogo com base na TCC é importante nesse processo de conscientização e principalmente de reestruturação cognitiva. Mas sobre reestruturação cognitiva, a gente pode falar num outro episódio, caso vocês tenham interesse. Vocês podem deixar aí nos comentários nas nossas redes sociais que a gente pode tratar um pouco mais desse tema. Mas como o psicólogo consegue efetuar esse trabalho de identificação das crenças, né? Lembra que a gente falou sobre pensamentos e sentimentos? Então, com base neles é que esse trabalho se inicia. Toda vez que uma pessoa passa por uma determinada situação, ela tem um pensamento e isso vem de forma automática, sem necessidade de refletir sobre. Então, por isso que é chamado de pensamento automático. E estes pensamentos podem ser funcionais ou pensamentos disfuncionais. São pensamentos que as pessoas acreditam como verdadeiros, sem necessidade de um questionamento. O pensamento automático, ele pode se apresentar, né, de forma verbal, como uma frase mesmo, ou de forma visual, né? Então, eu tenho aí uma imagem, né, mental, por exemplo. No exemplo que eu trouxe aí da criança, agora, né, ele sendo já um adulto, ele pode trazer pensamentos do tipo: isso é muito difícil, as pessoas vão descobrir que eu não sei nada, eu não vou conseguir entregar, então é melhor eu nem fazer, né? Então, alguns dos pensamentos que de repente podem estar atrelados aí a essa criança que já está um adulto, um adolescente agora, por exemplo, né? As crenças ainda são classificadas em duas partes. Então, as crenças, elas são colocadas como crenças intermediárias e as crenças centrais, também conhecidas como crenças nucleares. As crenças intermediárias, elas são um conjunto de regras, atitudes e suposições que as pessoas têm em suas vidas, ou seja, cada um tem o seu padrão. Essas crenças, elas podem ser identificadas por padrões como deveria, então, e se, ou também então. Já as crenças centrais ou nucleares, geralmente elas são desconhecidas pela própria pessoa. Ou seja, elas não são conscientes, né? São ideias bem enraizadas, rígidas e totalmente absolutistas, né? Que a pessoa tem para várias situações do seu cotidiano. Isso pode ser sobre a própria pessoa, sobre os outros ou sobre o futuro. As crenças centrais, elas ainda podem ser divididas de 3 formas, né? Em crenças de desamor, crenças de desamparo e de desvalor. Então, em crença de desamor, a gente classifica como sentimentos em que há algo de errado com a pessoa, que torna incapaz de receber esse amor, né? Então, será rejeitado, como por exemplo: eu sou indesejável, sou desinteressante, sou feio, diferente, posso ser abandonado, sou defeituoso, não sou amado, não gostam de mim, não sou bom o suficiente para ser amado. Na crença de desamparo, sentimentos relacionados à incapacidade ou à vulnerabilidade da pessoa, né, tá ali presente. Como, por exemplo, eu sou incapaz, sou inadequado, sou fraco, eu sou inferior, eu sou um fracasso, não tenho controle nenhum, sou vulnerável, etc, né? Já nas crenças relacionadas a desvalor, a gente tem sentimentos de não ter valor, como, por exemplo, sou sem valor, inaceitável, sou louco, ruim, tóxico, eu sou perigoso para as outras pessoas, eu sou um derrotado, sou mau, eu não mereço viver, entre outros. Então, como dá para se perceber, são conceitos, né, muito fortes, muito enraizados. Então, não é tão simples uma pessoa chegar para outros, né, e dizer simplesmente assim: eu sou um fraco, né? Ou às vezes pode até ser que ela diga, mas dentro de um contexto, de uma fala, que ela não se coloque como um fraco em diversos outros aspectos, outras situações que vão ocorrendo, e que isso acaba batendo muito forte no dia a dia, acaba ocasionando
um sofrimento muito grande, né, de um desamparo muito grande, né, de uma incapacidade de lidar com as situações ali do dia a dia, né, ou numa fase, né, da vida que essa pessoa esteja vivenciando. Então, essas falas, né, esses pensamentos automáticos, essas imagens que as pessoas costumam ter, não estão claras para essa pessoa. Então, dentro do trabalho do psicólogo, né, dentro da linha cognitivo-comportamental, toda essa explicação, né, que eu tentei resumir aqui para vocês é tratado, né, é trabalhado com uma pessoa de uma maneira muito didática mesmo, explicando quais são os pensamentos, o que esses pensamentos, né, estão querendo dizer, buscando junto com essa pessoa para que realmente haja uma maior consciência do que está acontecendo no dia a dia e a reestruturação cognitiva possa ocorrer. Tentei trazer aqui de uma maneira mais didática possível, com exemplos, enfim. Caso vocês tenham interesse de ter mais informações, de obter, se aprofundar talvez um pouco mais nesse tema, mande mensagens aí pra gente, entre em contato pelas nossas redes sociais. E nós estamos aí disponíveis para ou trazer um episódio mais curtinho, né, com um foco bem pontual aí no tema que a gente está trazendo, ou talvez a gente pode trazer dentro de um episódio regular, onde a gente traz, né, eu junto com a Beatriz, junto com a Ellie, a gente pode discutir um pouco mais esses temas, trazer um pouco mais aí de conteúdo, esmiuçar bem mais aí essa questão para vocês, tá? Então, muito obrigada por hoje. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.